Mas se quiser E aí, como é que vocês estão? Bem. Tudo bem? Vocês gostam de quadrinhos? Sim. Eu já tenho 4 Faço o quadrinho todo dia na escola. É? Vocês Também fiz um trabalho na escola. tem na escola Eu também? No começo do ano eu fiz trabalho de quadrinhos também. Ah, isso é bom. Isso é bom. Os fazer quadrinhos é um jeito muito bom de gostar de ler. Eu comecei lendo quadrinhos, assim, eu gosto muito. Gosto tanto que comecei a fazer os meus, né? Agora é meu trabalho, é isso que eu faço. Né? Fiz já a Turma da Mônica, mas também outros meus. E vou sempre fazendo. Vai sair um novo, né? Eu fiz o Jeremias, né? Para a Turma da Mônica. O Jeremias é uma personagem da Turma da Mônica. Vocês conhecem o Jeremias? Sim. É assim. E aí eu pude fazer tipo, 2 histórias que são maiores, né? Dele. E vai sair em setembro, vai sair outra história dele, chama Jeremias Estrela. Rafael, olha só o que aconteceu aqui com a gente no norte. Talvez alguém na periferia está querendo falar coisas, mas a gente tinha muita banca de revista, hoje a gente não tem mais. E as bancas de revista traziam todo tipo de quadrinho. Então eu que criava uma geração, apesar de ser nos anos 70, 80, a nossa cidade tinha onde comprar quadrinhos. Depois, eu não sei se eu não percebi, mas eu acredito que aconteceu uma crise nessa coisa do quadrinho, né? Eu sei que aqui não chegava mais. Então, assim, essa finadinha aqui, se eu disser pra ti, a gente está uma fiada na Turma da Mônica, ela sabe quem é o cachorrinho da Mônica, ela está absolutamente mentindo, porque a grande maioria das crianças não conhece justamente porque a gente não tem mais tanto acesso a essa. Nós temos uma banca de revista na cidade. Nossa. É. E temos 2 livrarias que são nos shoppings e que nem todo mundo consegue chegar, né? Isso também foi um dos fatores que o nascimento do Espaço Saber. Então, assim, esses dias eu percebi que a Panini, né? A Panini, eu não sei desde quando a Panini, mas eu percebi que nesses dias que a Panini está, né? Eu já comprei alguns. Eu fui numa livraria daqui e eu descobri que eles estão publicando em espanhol, até trouxe para cá alguns em espanhol. Sim, a clássica está saindo em inglês e espanhol. Isso, em inglês, né? Então, essa meninadinha estava muito longe do quadrinho, né? Então, o mais próximo para eles realmente é o mangá, porque está na TV, né? Mas é mais ou menos essa situação que a gente tem com a meninada que não tem tão acesso. Teve uma crise de distribuição. Esse problema foi com a distribuição. Tinha 2 grandes distribuidoras, depois ficou só uma, então acabou diminuindo no país inteiro bancas. Mesmo em São Paulo tem pouquíssimas bancas em comparação com o que já teve. Né? E a distribuição é muito ruim mesmo. Né? Imagina para nós aqui. Parece que vai entre 80% e 90% de todas as revistas que se vende banca de jornal no país é na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. E aqui ela está saindo a R$8. Encareceu muito, o papel encareceu muito com o passar dos anos. Aquele papel é de Fazer livros em geral e quadrinhos também está cada vez mais caro. Então tudo foi ficando muito caro. Então isso reflete no preço de capa. As revistas quando eu era criança, era muito mais barato. Mas muito mais Era barato. um e pouquinho. Era centavo. Quando eu era criança era. Centavo. Não chegava a R$5. Não chegava a R$5 quando eu era Eu criança. comprei de centavo. E aí a minha Gibiteca eu acabei doando. Essa eu não fiquei, fui usando mas eu tinha bastante revista. Mas eu fui doando. E essas revistas são. Essas são as que eu encontrei recentemente da Panini. Na Panini, né? E dá para comprar pela internet, né? Eu não olhei dessa forma, porque é bem recente também que eu descobri, apesar de estar nesse contexto de. E aqui em Boa Vista tinha, né? E como o Google fica mais caro pela internet. É o frete, né? Aí é melhor comprar aqui, porque aí encarece mais. Às vezes encarece. Eu fui numa livraria Na Boa Vista. Na Boa Vista. Qual o shopping que foi? E aí tem o quê? 2 unidades daquela livraria? No shopping. E essa livraria que tem, né? Só.
E não tinha muitos quadrinhos, tinha alguns quadrinhos só de uma feira, a feira que o Rafa organizou, o Rafa organizou. E aí sobraram alguns quadrinhos de quadrinistas, alguns eu até que conheço, que também vieram de São Paulo, e estavam lá. Mas não vende realmente quadrinho ali, né? Até perguntei e não tinha. Tinha aqueles pouquinhos ali. É uma pena, né? E com o frete da Amazon, né? Muitas vezes fica mais caro, né? É sempre faz. E aí, vamos começar nossas perguntas? Quem quer começar? Começar perguntando? Ele aqui que eu vi que ele tá. Quando o senhor começou a ter essa coisa de criar quadrinhos? O senhor começou? Eu fazia meus quadrinhos na minha cabeça, assim, desde criança. Mas aí eu comecei a estudar desenho, né? Tipo, escola de desenho eu queria estudar. Aí só consegui realmente começar a estudar desenho mesmo, eu queria melhorar meu desenho quando eu tinha uns 17. E aí eu comecei a estudar. E aí foi bom, porque eu pude mostrar não só meu desenho, mas as ideias que eu tinha de história para escrever. Aí eu comecei a ver que eu gostava muito de escrever também, não só de desenhar, e poder desenhar as minhas histórias. Então foi meio isso. Com uns 17 eu comecei, e foi bom que os professores faziam quadrinhos também, trabalhavam com isso, então deu para ver que era algo possível, né? Trabalhando com desenho. Daí nessa eu comecei a desenhar para revista, né? Para jornal também, livro de escola também desenhei. Então é um trabalho, mas eu só pude entender que era um trabalho quando eu comecei a estudar e conheci gente que já trabalhava na área para poder falar que é possível e como eu poderia ir nas editoras, fazer um portfólio. Se algum desses meninos começar a sonhar em ser quadrinista, pode fazer. Vamos pensar que nós estamos É que hoje é um pouco mais diferente porque a internet está de uma forma melhor. Né? Quando eu tinha 17 não era assim. Então, eu acho que por exemplo, tem muita gente que faz seus quadrinhos e coloca no Instagram, né? Coloca no Twitter. Tem muita gente que para divulgar coloca no TikTok. Então você consegue fazer e fica pela internet. Até porque fica mais barato, né? É aquilo que eu falei, se você quiser imprimir, fica muito caro. Dá para fazer isso, né, com algumas leis de incentivo? Sim, né, para coletoria, disponibiliza o dinheiro, mas isso seria para quando eles ficarem mais velhos. Mas dá para sonhar com isso, dá para começar a pensar em estudar. A gente foi naquela escola, na escola de desenho, né? A gente foi lá e eu adorei a escola. Realmente tem uma metodologia, eles ensinam tipos diferentes de desenho. Você gosta de mangá? Tem professor lá que ensina a desenhar melhor mangá. Tem o jeito de pintar com aquarela, guache, com tinta óleo. Então, tem lá, sabe? Dá pra pensar nisso também. E pra conversar. É aquela dali do Messejano? Ou a do centro? É do Messejano. E lá eu ensino essa ensino individualizado. Sim, porque cada um está num estágio. Então não tem uma coisa rígida de não, vamos desenhar tudo igual. Pelo contrário, isso foi uma coisa muito boa. Exato. E o YouTube ele também tem muitos vídeos ensinando técnicas de desenho. Então é uma coisa que não tinha quando eu era mais novo, sabe? No YouTube. Quando eu tinha cidade não tinha nem YouTube, né? Então, quando eu pensar que o YouTube veio em 2006, 2007. Como é importante um momento como esse, assim, uma pessoa que sabe como faz quadrinho, que tem essa experiência, né? É porque assim, a gente está em construção desse espaço, né? Como eu falei ali para vocês. Então, são coisas que a gente vai depois tentando agregar, né? Para entrar em contato, por exemplo, com esse professor, porque deslocamentos para eles é complexo. A grande maioria das crianças que estão aqui, elas são migrantes. Eu acho que brasileiros nós temos a Laura, a Laís e o Gabriel. E faltando mais uma criança que também são filhos de migrantes. Então a questão do deslocamento, por exemplo, a sair daqui para ir no Messejano, fazer um curso, então já é complicado, né? Na questão do Adro ele ia fazer até o curso, mas aí ele estava na semana de prova, acabou, a mãe também não tinha como levar, a gente não conseguiu levar ele lá. Sim.
Mas, assim, mas essa conversa é com esse objetivo de, poxa, a gente pode, então, aprender a desenhar com alguém, não é só no desenho, é a técnica, né? Até encontrar o tipo de desenho que gosta mais. Exatamente. Uma coisa que facilita muito mesmo acaba sendo o YouTube, né? Porque você acha os vídeos, tem vídeos legais que ensinam técnicas diferentes, bem para iniciante também, ou então para mais avançado. Isso faz com que seja o mais fácil, né, possível. Né? Incentiva a leitura. Incentiva Porque a ele leitura. começa a escrever, ele quer saber como que ele vai fazer uma coisa. Sim. Então, assim, o nosso grande objetivo vai ser isso, porque essas crianças consigam ler. Ler, para poder crescer na escola, como pessoa, como cidadão, né? Ser crítico. Sim. Né? Ser crítico. Em quadrinhos tem uma dupla leitura, né? Exato. Você vê, tem tanto o texto como a imagem. Como a Você também imagem. interpretar a imagem é muito importante. A gente tem demonstrações de livros com imagem. Vamos lá? Alguém tem Cadê mais? os teus exemplos para mostrar para ele, Juliano? Não fica acompanhando ele dentro de casa. Ele tá louquinho para ver Eu quero ver, eu quero ver. Ele tá louco para ver teu desenho. Pega lá. Você tem desenho também? Eu gostaria de ver. Eu adorei. É seu? Eu adorei. Ficou muito bom. Presente, pega seu presente. Vai lá buscar o telão. Hã? Manda, Adriana. Olha, aproveita, gente. Ele é expert em quadrinhos. Pergunta o que eu posso melhorar no meu desenho. A gente quer aproveitar a oportunidade. Jackson também desenha muito pequenininho ali, ó. Gosta de desenhar. A irmã dele aqui, a França, ela tem um desenho, essa menina, que lembra muito mandala. Tudo que ela faz lembra alguma coisa com mandala. Legal. Essa semana, quando eu estava no Sebrae passando por uma formação, a gente não conseguiu vir aqui, né? Para pensar mais assim, na produção de desenho para que eu acabou coincidindo. Mas Gabriel, o Davi não vejo tanto o Davi, mas o Steve também, o Steve gosta. A Laura tá aí cheia de vergonha, mas até ontem ela estava cheia de perguntas. Porque em 2021, lá no Teatro Municipal, ela conheceu a Hipácia Caroline, que eu acho que ela pegou aula agora Sim, contigo. ela tá lá. Pois aí, tem dois HQs dela aí, que ela deu de presente pra Laura. Daí a Laura, desde aquele momento, em 2021, já se interessou, já queria começar a desenhar e é cheia de dúvidas. E até ontem estava cheia de dúvidas e agora tá aí só vergonha. Ah, eu achei lindo. Olha que colagem linda. Vocês viram, né? Linda. Olha. Ela começou com um tangram, né? Fez um tangram aí com papéis que a Celina deu pra ela. E aí colou o desenho dela por cima, fez os balãozinhos de fala e colocou aí. Poxa, muito obrigado. Colocou em palavras o que ela não está falando agora. Vai lá, Adriana, mostra o teu desenho para ele. Mostra, ele vai achar lindo. Deixa eu ver. É uma coisa que ela adora. Olha que bonito. Vai lá. Esse gostinho tá demais. Tá muito bom. Olha só. Tá vendo aí? São presentes para você. Vai lá. Que legal. Naruto. Esse cara desenha. Olha, Esse cara desenha muito. olha que legal. Poxa, o One Piece é muito legal. Olha esse Naruto, que demais. Eu vi no dia que ele fez. Muito bom. Vamos lá pra gente tirar uma foto vocês três com ele. Gosto. Pode quando é bate-papo, gente. O Pode que ter conselho o senhor daria para a pessoa que está começando a fazer desenho? Puxa, eu acho que desenhar bastante, desenhar sempre. E se divertindo, né? A graça é essa. E a gente só melhora fazendo. A gente só melhora fazendo. Sempre o próximo vai ser um pouco melhor. Daqui a um tempo você vai estar melhor do que hoje, sempre. É sempre isso. Meu conselho é que continue fazendo. E se quiser contar suas histórias, conta coisas que aconteceram com você, sabe? Coisas que você acha interessante, né? Toda história, tudo na vida da gente é uma história. E nossa história vale a pena. A gente acha que às vezes só coisas são legais que aconteceu com outra pessoa, ou que é um livro pronto. Mas com certeza você tem histórias legais para contar, que são coisas suas. Você pode contar, às vezes desabafar, né? Coisa que você pensa que você não está gostando. Manda ver. Não tenha medo, sabe? Principalmente isso, não tenha medo. Já deixou? Diga.
De desenho ou de um quadrinho? Dos dois. Dos dois. Bom, acho que o processo de um desenho, mais pensando no lápis, fazer com calma, né? Vai, apaga, volta, pensando em como ficar, sem marcar muito, sem pesar a mão no papel, né? Porque quando a gente vai tentar apagar depois, fica muito marcado e aí não sai, mancha, mancha muito. Antes de pensar em passar uma caneta, para ficar mais com traço escuro, mais forte, permanente, focar no desenho a lápis, para que você tenha certeza, né? Mas também não precisa, demorar 1 milhão de anos também. É só para você ter uma certeza. Olha só. Só para registrar que não foi releitura, tá? Não, isso que é legal. Como é que você pensou nisso aí? Como é que você pensou nisso? Ah, massa! Mas eu digo assim, não foi uma atividade que eu disse, façam releitura, porque a pouca formação que eu tenho, essa coisa da releitura é muito. Não precisa, legal, vai, faz o Deixa eu fazer. que vier na vontade. Né? Espontaneamente. Né? Espontaneamente. E pensando em quadrinho, pensando que tem um quadro, depois do outro e tudo mais, é mais pensando em separar o que a pessoa, o que o personagem está fazendo, e aí o próximo quadro, pensando o que vai fazer a seguir, o que vai fazer depois, e depois, e depois. E as falas, você desenha depois. É importante deixar espaço para o balão. Você fez bem aqui, tem espaços, né, ao redor, para que você consiga encaixar os balões de fala. Primeiro eu botei o desenho e depois eu fui continuando. É ótimo. E isso ficou tão bonito, sabe? Essa colagem ficou tão legal. E dá pra fazer quadrinho inteiro assim. E ninguém faz isso, nunca vi. Assim, por aqui alguém fazer também um quadrinho que fosse todo em colagem. Seria a coisa mais linda do mundo, assim. Pode chegar inovando. Pode chegar inovando, pode fazer, é lindo. Agora nós já temos uma editora aqui, né? Só que a editora da UE, ela tem outro segmento. Foi criada a editora pensando na situação de literatura indígena e feminina, né, mulheres. Mas aí ela aborda a gênero, das pessoas literárias, autores, locais, mesmo não tendo indígenas como mulheres, mas o foco da editora foi esse. Eu queria criar uma editora para que pudesse apoiar a comunicação das indígenas e mulheres. Aí ela está gatinhando. Tá no começo. Mais ou menos a inspiração que ela pegou. Do Jefferson. Aham. Ah, ele vai adorar isso. Ele vai adorar saber isso. Muito bom. E aí, David? Em que ano? O primeiro quadrinho que eu lancei foi em 2005. Faz muito tempo. Feliz aniversário, feliz obituário. Eles não tinham nem nascido em 2005. Não. Nem tinha nascido em Eu 2005. não tava nem sonhando. Nem sonhando. Entendeu? 2011. Aí, ó. 2013. 2009. Nada, foi em Mas 2005, a próximo, primeira sou eu. vez. É o Feliz Aniversário, Feliz Obituário que relançou agora ou não? Isso. É, Foi, né? foi a primeira versão do Feliz Aniversário Feliz Obituário, saiu em 2005. E agora relançou pela Conde. Então tem uma edição nova. Não tinha. É que Não, Laura. A Pipoca Nanquim é esse do É Jefferson. desse daqui, do Jefferson. Que é uma história muito legal. O Feliz Aniversário, Feliz Obituário foi com o Jefferson. Foi isso que eu falei. O roteiro E o da Jeremias história- também. É isso. Isso. O roteiro da Margarida. Como foi? Conta, agora A conta pra Margarida? gente. Eu vi alguma Da coisa. Milena? Não, da Margarida não. Da Margarida Clara. Aquela que come Da Olha, Magali? Laura, relançou nessa editora aqui, Laura. HQ para todos da Eu Concord. nunca fiz o roteiro da Magali. Não. Da Magali não. É da Magali não. É da Milena, que é um personagem que é amiga da Turma da Mônica.
né? Que é uma personagem recente até. Como é que foi essa sua experiência? Foi muito bom. O Jeremias, ele era o único personagem negro, então chamaram a gente, eu e o Jefferson, pra gente fazer uma história falando sobre racismo na infância, abertamente, né? Porque nunca tinha falado antes, com todas as letras. E aí a gente fez o Jeremias Pérez, depois saiu o Jeremias Alma. E por causa do Jeremias Pérez, que fez um sucesso legal, eles já estavam com a Milena há um tempo, pensando em ter uma menina negra também na Turma da Mônica. E aí me chamaram para dar uma olhada, para conversar a respeito. Aí eu escrevi uma primeira história maior dela, apresentando ela, né, ela conhecendo a Turma da Mônica e tudo mais. Hoje eles trabalham essa personagem muito bem, ela tá em todas as propagandas, sempre aparece em teatro do filme, série. Eu sigo ali no Instagram. E agora, como eu descobri esse vídeo, eu vou conseguir fazer. Assim, como é que é o acesso para ir no estúdio? Tem visitação. Tem visitação para escolas, tem visitação. Por causa da pandemia fechado, mas voltou. Então dá para olhar e dá para ver lá os processos. pessoas que estão lá para São Paulo, que vai lá visitar? Tem que marcar. No site, você marca o dia certinho e aí vai ter visita guiada, tem alguém explicando, porque tem muitos profissionais que trabalham lá. E tem todo um tourzinho, assim, tem o pessoal que trabalha com roteiro, depois tem que trabalha com desenho, com arte final, com os balões. Então eles explicam tudo ali, como funciona, como fazer uma revista da Turma da Mônica, eles explicam. Então é legal, dá pra visitar. Deve ser muito massa para levar uma turma de alunos, né? Para fazer uma revista dessa. Levar o Sim, pessoal que sabe. dá pra fazer isso, eles fazem isso. E tem ali um espaço todo decorado, todo bonito. Ele é feito para isso também, sabe? Não só para trabalhar. Nada encontra todos os personagens, né? Sim, tem umas estátuas gigantes dos personagens, desse tamanho assim, dos personagens. É muito legal, dá para fazer essa visita assim, estando em São Paulo. Em Gramado eles abriram, tem um espaço, não sei se é É um parque novo. Mas tem um parque lá em Gramado. É um parque Aí eu novo. dou Sim. pra ir lá no lugar, mamãe. Parque da Mônica, ela tá Parque da Mônica, eu poxa gente, mas eu li a Mônica a vida toda. Que É legal. Ele fica sonhando toda a vida aí para Estados Unidos. Mas em novembro Onde eu está a vou minha Monique? A gente também. A gente tem o nosso E a gente aqui tem o também. nosso daqui, né? Aqui da América do Sul a gente tem, que é a Turma da Mônica, super conhecida. Que bom. Na história Legal. do Chico Bento, eu adoro o Chico Bento, eu adoro o Chico Bento. Também adoro. Vai ter o filme dele, vai sair. Vai ter, né? Já vi. Então, assim, essa meninadinha, ela precisa ter acesso a isso, sabe? Ela não tem. E é uma coisa tão encantadora, né? Que a gente envelhece com sabe disso. Sim. Eu leio gibi sempre leio, não só deixar de ler gibi. Eu e meu esposo, meus filhos, todo mundo lê. Agora, quando eu chamei para ir para cá, Ficou com vergonha, mas a verdade quer. Queria ir. Queria ir. queria, né? Mais alguma vez? Olha, eu vi o Davi com roteiro de pergunta. E aí, Davi, não saiu uma pergunta aí? Em casa eu tenho mais ou menos umas 12 ou 13 perguntas. Ué, você lembra de mais? Então, Pode falar. Não, mas aí já sei. ó, então a mãe do Davi quer te fazer uma pergunta. Diga. Primeiramente, quero te agradecer. Meu filho fez o roteiro, mas tem vergonha, mas ele sabe falar em público. Graças a este espaço, ele está aprendendo a falar mais, desenvolver o português. E a pergunta era, já Gabriel que perguntou, a primeira pergunta era que, desde quando tu havia desenhado, o que te motivou? Aí já entendi que era tua paixão, né? Desde criança, tu fazia o desenho e depois tu estudou, te preparou para que estas crianças que estão aqui pequenas, elas se motivem mais para frente, buscar uma universidade, uma faculdade que eles possam aprender desenho, porque eles agora são crianças, eles estão aprendendo, estão fazendo desenho porque se apaixonam por os desenhos. Mas mais para frente tem que se preparar e estudar, né? Porque Aí tem faculdade de artes. Eu não fiz faculdade, eu não fiz universidade. Mas eu não tenho uma faculdade de quadrinhos, de história de quadrinhos. Claro que eu recomendo, faço. Não é problema nenhum. Mas eu não fiz exatamente. Mas eu estudei em São Paulo, tem essa escola de desenho, aí eu fiz 4 anos
Foi meio que a minha universidade, né? Curso de desenho, 1 ano e 3 de quadrinhos. E foi muito bom para poder entender que eu queria contar as minhas histórias. Eu sempre li, sempre gostei muito de ler. E aí eu comecei a pensar em contar as minhas histórias. E aí nessa eu estudei um pouco mais e tal, até conseguir publicar. E hoje em dia tem mais editais, né, incentivo do governo para a cultura. Esses últimos anos não, né? Mas agora aqui no Brasil está num governo melhor. E aí voltando, todo o incentivo à cultura. E isso ajudou muito. Muita gente consegue só publicar e pagar uma gráfica por causa de incentivo do governo. Porque é muito caro. É muito caro. Primeiro, a bem-vinda aqui em Boa Vista. Uma cidade acolhedora, a gente aqui se sente amada, precioso. E eu também gosto de ler muito. Quando eu estava grávida de David, eu lia muito. E quando ele nasceu, eu comecei a ler também. Já e meu pai tinha muitas histórias na biblioteca, na armário de todo livro. A gente deixou toda lá, só por trazer um pouquinho, né? Aí guardo com tanto amor essas livrinhas que são uma paixão que eu guardei para ele de criança. Né? Aí falo para ele, filho, lê espanhol e lê português. Sim. Porque uma coisa que a gente tem que amar, a gente vai crescendo, mas a leitura é uma coisa que te apaixona, que tu gosta. E é uma coisa de sonhar, porque esse desenho que essa criança está dando para a gente é um estímulo pela leitura que já a professora Celina está dando para eles. O espaço e o carinho que eles recebem aqui, entendeu? E esses desenhos são isso, é uma mostra do carinho que eles estão dando para ti. E é isso, que a gente está feliz que você venha aqui. Sim. E a última pergunta, qual é o livro que mais ha tido sucesso aqui no Brasil, pelo que tu já escrito, né? Qual é que tuvo mais sucesso? Foi o Jeremias Pérez. Ele fez muito sucesso, foi o primeiro do Jeremias. E o Jefferson e eu, a gente fez com muito carinho, pensando que, já que a gente está falando de racismo, e a gente, inclusive no segundo também, fez ali um comentário também falando sobre o racismo, não só o negro, mas também o racismo indígena. A gente também fala sobre machismo num certo momento da história, para reforçar que nenhum tipo, ele está falando de um racismo, do racismo em especial, mas nenhum preconceito é aceitável, né? Nenhum preconceito é pequeno. Então, ele fez muito sucesso e a gente não imaginou que faria. O Brasil ele é muito racista. E a gente pensou que as pessoas não iam se importar muito com a história. Mas, pelo contrário, se importaram muito. Então, a gente tocou o coração da rede. E as pessoas, quando falam com a gente, adultos, né, quando falam com a gente, as crianças gostam muito. Mas o adulto entende melhor o tempo de vida, né? Principalmente quando tem os próprios filhos, que como tem verdade ali, e não quer que os filhos passem por isso também, como eles passaram. Então a gente ouve muita história de como o quadrinho ele falou coisas que são reais. E a gente aqui, claro que a gente vai trazer o que eu disse na passada discussão para cá, porque além de todos esses que vocês falaram, a gente viu a questão do imigrante também, né? Não, realmente, a parte de que tu fala de racismo de diferentes formas, né? A gente também sentiu em carne própria a parte de ser imigrante venezuelano e um rechaço. Mas, sem embargo, a gente não desiste, a gente vai para frente. E uma das coisas que eu aprendi no interior, porque primeiro eu morei no interior, eu falava para meu filho, tu vai para a cidade, quando já tu saiba falar português, tu me vai defender a mim, eu vou defender ele, porque a gente não sabia falar nada de português. Chegamos aqui, nos pais, na cidade que a gente não conhecia, que minha cidade queda 3 dias daqui. E eu falei para meu filho, tu vai pela cidade quando já tu saiba falar português, porque tu é que me vai ajudar a mim e depois eu vou aprender de ti. E a gente já aprendeu um pouco português e ler, pelo menos ler português para mim é maravilhoso, porque a gente não sabia ler português. E cada dia a gente vai aprendendo, é um aprendizado. E de verdade a gente se sente grata, maravilhoso, amado.
Este país é maravilhoso. Sei que racismo existe em todo o país, mas cada vez que vem um invitado ou convidado para cá, a gente se sente mais grato ainda, porque são pessoas que tomam em conta a turma e todo mundo aqui está lendo muito. Maria e Franciana, nenhuma pergunta? Nenhuma curiosidade? O seu português é incrível. O seu português está ótimo. Eu não achei que era. Eu não achei que fosse venezuelano. O português está ótimo. A meninazinha, na oralidade, é bem tranquila. Dada mesmo na hora. Sim. Então, eu vou sortear aqui uma das crianças para te entregar uma lembrancinha nossa. Alguém tem mais perguntas? Quer saber mais alguma É. coisa? Eles tinham mais Pode perguntas aí, né? Vocês perguntar, tinham pode mais. perguntar. Eles tinham mais, você tinha mais. Não tinha mais? Eu tinha 3, mas ele falou uma. Já falou. E você tinha mais também. Então, Sim, pera, mas eu só vou precisar de um papel, né? Ah. Laura, você não queria saber o nome daqueles aparelhos lá? Que faz pra- Daqui a pouco você pergunta. Eu poderia olhar no desenho. Esse aqui do... Aquela partezinha que você falou que vocês estão aprendendo português, na verdade vocês já falam, né? Uma coisa que a gente aprende em linguística é que português, o inglês, não é só um. Há vários. A língua de vocês é só de vocês? Não, há vários modos de falar, não é? Português, Eu então, acho que seria... já aprendendo português. É o seu português, é o português dele, já é português. Já fala. É, isso é verdade. Quando a gente, em linguística, a gente aprende que não tem só um modo de falar uma língua. Há vários, inúmeros. Tem o nosso português do Brasil e dentro do Brasil nós já temos inúmeros portugueses. Aí vem o português lá do continente africano, aí tem o português da Europa. Assim, porque tem um familiar que está em Portugal e ele falou para mim, meu português é diferente do português. E eu brincando com ele, está errado, porque português. Eu falei para ele, ele disse, não, filho, o português de Portugal é diferente. Aí eu falei, E o espanhol da Espanha, não é? é diferente. Aqui dentro da orelha, porque, né, tem sombra, né? Obrigada. E pensando nisso, um marrom, um avermelhado, para marcar a sombra também. Eu acho que é mais sobre esse desenho. Obrigado. Vou pegar mais um. Muito obrigado. Para pegar e para comer, né? pode. Esse aqui também eu gostei bastante. E eu acho que dava pra você colorir também, pensando nisso. Mas eu gosto da sombra que você marcou aqui e dava pra pensar nisso, assim. Não, mas quando colorir, porque no traço tudo bem, tá tudo certo. Mas pensando mais no que a sombra pode trazer. Que dá um jeito meio finalizado, sabe? Você coloca uma sombrinha, mesmo que seja preto e branco. Acho que é mais isso. E continuar treinando. Palmas pra ele, gente. Eu acho que nessas férias eu vou ter tanto quadrinho depois da fotográfica em vídeo. Amém. Sim. Vamos lá, Maia, fazer aqui um sorteio. Nós... O número pra mim cabalístico, né? Número 7. Quem é o 7? É tu? Então, você vai pra Juliana. E já que você sempre... Então, ó, Rafael, essa sacola, ela chama Alcomecar. Foi uma sacola que antes do programa saber, ele fazia e distribuiu para vários amigos da cidade. A proposta é, quem ganhava a sacola seria alguém que depois... Eu não podia até ficar com a sacola e entregar o kit de uma outra forma. Mas entregaria um kit, escola, para uma criança carente. Né? A gente fez isso por um bom tempo. Aí a gente tem aqui... Nós temos esse livro aqui que eu recebi vários, que é a iconografia Boa Vista, de horário, que eu estou te dando de presente, e a nossa camiseta. Perfeito. Você vestiu a nossa camiseta. Maravilhoso. Poxa, obrigado. Valeu mesmo. Vou tirar uma foto, né? Vai dar Valeu coisa demais. ali. Ei, vai lá, Chico. Vamos tirar uma foto mostrando minha sacola. Sim.
ir, todo mundo vai ir. Bom, então eu quero te Maravilha. agradecer e abrir espaço aí para autógrafos, para fotos. Maravilha. Um livro.